Bilionário encontra a empregada sumida que voltou com um segredo que mudou seu mundo. Álvaro estava na varanda da imensa mansão dos Novais, aquela que parecia flutuar sobre a cidade, rodeada por cortinas de vidro e silêncio abafado. A cidade lá embaixo era um mosaico de luzes turvas e sombras densas, um lugar onde o luxo coabitava com a pobreza e os segredos não descansavam. 5 anos tinham passado desde que ele não via Joana. 5 anos desde que ela sumiu da sua vida, levando junto uma parte dele que ele nunca admitira sentir. De repente, a porta da frente se abriu, e lá estava ela. Joana entrou sem avisar, firme, com os olhos carregados de histórias que não queria contar. Mas não estava sozinha. Atrás dela, um garoto com olhar curioso, quase desafiador, segurava sua mão com força. Felipe. Álvaro engoliu em seco. A presença do menino era como um soco no estômago, uma aposta arriscada ao coração que ele guardava trancado. O ar na mansão parecia tremer, carregado da T. Não havia espaço para desculpas, nem para hesitação. Ela contou devagar que Felipe era dele, filho de um amor silenciado, fruto de encontros roubados no tempo onde Isabela, a esposa de Álvaro, ainda vivia. A esposa que partira tragicamente, deixando um vazio escancarado na casa, um buraco frio no peito dele que nem toda a fortuna do mundo podia preencher. O silêncio pairou pesado por segundos que pareceram eternos. Álvaro sentiu a cabeça latejar, as mãos trêmulas tentando agarrar a realidade que escorregava como areia fina. A notícia explodiu em seu peito como um trovão, misturando culpa, dúvida e um inesperado lampejo de esperança. E enquanto aquela nova dinâmica se acomodava no velho casarão, a saúde de Beatriz, matriarca da família, começou a ruir rápido demais. Ela, com sua presença imponente e voz firme, tornou-se o elo que poderia unir Álvaro, Joana e Felipe em uma tentativa desesperada de reconstrução. Mas a chegada de Joana também trouxe vento frio, a família Mendes. Num momento quase doce, a ideia de um casamento simbólico entre Álvaro e Joana surgiu como uma tentativa de juntar os cacos da família. Mas à medida que o plano ganhava forma, revelações antigas começaram a surgir, segredos sombrios que ameaçavam não só o coração dos envolvidos, mas a sanidade e a paz que eles buscavam. As sombras do passado nunca estavam tão perto, e o futuro parecia um labirinto sem saída. E então, ficou aquele silêncio inquietante na sala. Será que o amor verdadeiro pode mesmo superar as dores e traições do passado? Ou será que novos desafios estão por vir para testar essa união frágil, prestes a ruir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que vê, Álvaro sentia-se paralisado, preso entre as revelações de Joana e a sombra do passado. Felipe olhava para ele, um misto de confiança e insegurança só fazia ecoar o turbilhão em sua mente. Mas antes que alguém pudesse quebrar aquele momento tenso, a porta da mansão estourou com um estrondo, reverberando pelo corredor. As atenções se voltaram para a entrada. A figura alta e imponente de Roberto Mendes, líder da rivalidade da família e abominável concorrente, surgiu. Os olhares se cruzaram. A tensão crescia como um peso. Ah, Álvaro, trazendo mais segredos à tona, não é? Disse Roberto, um sorriso malicioso desenhado em seu rosto. A atmosfera mágica da revelação estava prestes a ser destruída. O tom sarcástico de Roberto cortou o ar. Sabia que encontraria você aqui, Joana. E com um filho, claro. Ele avançou, e a expressão nos rostos de todos se transformou em confusão. Vocês não têm ideia do que eu sei. Álvaro, em um surto de adrenalina, deu um passo à frente, encarando Roberto. O que você quer dizer com isso? Perguntou, os músculos tensos, consciente de que o jogo estava apenas começando. Roberto ridicularizou. Oh, você realmente não sabe. Existem arquivos, registros que mostram que Joana não é a verdadeira Joana.
Apenas uma impostora, uma mulher que se infiltrou na sua vida. E esse garoto não é um simples legado. É um arsenal de segredos que vai derrubar toda essa família. A sala mergulhou em um silêncio profundo, quase ensurdecedor. Os rostos de Álvaro e Joana estavam pálidos, enquanto o menino, sem entender, percebeu a crescente tensão. Toda a construção daquela nova esperança, daquele amor renascente, parecia balançar sobre um precipício. Will encontrava-se no olho do furacão, sem saber que sua origem era questionável. Álvaro olhou para Joana, buscando então uma explicação. Mas o medo nos olhos dela era inquestionável. Uma faísca que disparava várias perguntas sem resposta. Roberto, isso não é verdade. Não pode ser, exclamou. A alegria que começou a brotar entre eles parecia agora uma miragem, uma ilusão. Joana hesitou, as palavras necessárias paradas em sua garganta. Álvaro, eu, murmurou, lutando contra suas emoções. Deixe de ser ingênuo, Roberto insistiu, sua voz crescente aumentando a sensação de caos. Ela nunca foi quem você pensou que era, e tenho provas que podem demolir a sua vida por completo. Ao observar as reações de todos à sua volta, uma nuvem de desespero começou a cobrir o rosto de Álvaro. A casa, o símbolo da sua fortuna, agora parecia um cenário de tragédia. E logo, o peso da história cobria tudo como uma tempestade prestes a desabar. Ele precisava saber a verdade e, acima de tudo, proteger Felipe. Se você tem essa informação, mostre. A verdade deve ser revelada, gritou Álvaro, determinado. Oh, confie em mim. Você vai desejar não ter feito isso. O sorriso de Roberto vaticinava um futuro nebuloso, e a sala, que antes era um refúgio, agora era um campo de batalha. Um silêncio tenso reincida, enquanto a bomba que Roberto acabara de soltar pairava no ar. Os ecos de suas palavras ainda reverberavam. O que seria verdade? O que estava por trás das máscaras que todos usavam? E se as respostas que buscavam fossem ainda mais devastadoras do que as acusações trazidas à tona? A sala ressoava na incerteza, e enquanto o peso das decisões pairava sobre eles, uma nova queda se aproximava. O que mais estava escondido sob a superfície tranquila daquela família? A pergunta ecoava, deixando um gosto amargo de medo e expectativa no ar. O tom da sala era como um palco iluminado por sombras. Álvaro olhava intensamente para Joana, uma tempestade de incertezas mexendo com seu interior. O peso das palavras de Roberto ainda pairava no ar, mas ele sabia que algo não fazia sentido. Como poderia Joana ser uma impostora? Era hora de descobrir a verdade. Ele respirou fundo, mas antes que pudesse perguntar mais, o telefone fixo da mansão tocou em um ritmo acelerado, cortando a tensão como facas. Álvaro hesitou, a mão já estendida para atender, mas a voz de Joana o interrompeu. Não atenda, não agora, Álvaro. A súplica dela era clara, apressada, quase desesperada, mas o eco do telefone era insistente. Álvaro deu um passo para o lado, seus instintos gritando. Eu preciso saber o que você fez, Joana. Que provas são essas que Roberto está falando? Ele se virou para ela, mal percebendo a tensão que se acumulava nos rostos ao redor. Roberto apenas sorria, aproveitando o espetáculo. Atenda, Álvaro. Essa pode ser a última chance de conhecer sua verdadeira sorte. Ele fez uma pausa, seu olhar pérfido parecendo se deliciar com o desespero que criava. E quem sabe, até de salvar o que ainda resta da sua honra. Começou Joana, mas as palavras escapavam enquanto as mãos de Felipe, inquieto ao seu lado, apertavam a dela com força. Era um garoto que não compreendia a gravidade da situação. Apenas sabia que ali, a tensão havia atingido um nível insuportável. Com um movimento decidido, Álvaro ergueu o telefone do suporte. Alô? Silêncio. Então, uma respiração pesada do outro lado da linha. Álvaro, é melhor ouvir isso. O que Joana te contou não é tudo. A voz era familiar, mas coberta pela distorção da linha. Álvaro congelou, uma onda de compreensão desfazendo sua firmeza, enquanto seu coração batia descompassado. Ele reconhecia aquela voz. Isabela? A palavra escapou da sua boca antes que pudesse se controlar.
O que ela estava fazendo ali, depois de tudo? Sim, sou eu, e você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu e sobre Joana. As palavras a seguir vieram como um turbilhão. Revelações que não apenas se desdobraram, mas que escandalizaram. Joana não é quem você pensa. Ela foi mandada para te ajudar, mas não da maneira que você imagina. Seu passado a liga a mim, a nossa história. E Felipe, ele é. Bem, você vai ter que ouvir isso dela, mas não é só seu filho. A sala explodiu em murmúrios. Álvaro olhou para Joana, o desespero refletido em seus olhos. O que você fez, Joana? Você tem que me dizer a verdade. A raiva e a dor dançavam no fundo da sua garganta, enquanto aquele choque reverberava. Roberto tinha um sorriso vitorioso, mas com um brilho de curiosidade nas pupilas. Ele queria ver a reação de Álvaro e, mais importante, a de Joana. O impacto da revelação estava fazendo todos se movendo em um tipo de espiral. O que seria Felipe, então? Um duelo em potencial entre dois mundos colidindo, sem qualquer chance de harmonia. Roberto se aproximou um pouco mais, como um predador pronto para aterrorizar sua presa. Álvaro, toda essa sua vida de riqueza e privilégio, tudo pode desmoronar com uma única palavra. O que você escolherá fazer com essa verdade? Um rugido de raiva irrompeu de dentro, mas antes que Álvaro pudesse responder, o chão da sala tremeu. Um estrondo ensurdecedor ecoou quando a porta da mansão foi arrombada. Relampejos de luz iluminaram a escuridão do lado de fora, revelando figuras em uniformes. Era a polícia, e a frase que veio a seguir sentenciou todos a um novo pesadelo. Estamos aqui para prender uma pessoa por fraude e ocultação de identidade. Ali estava a verdadeira bomba. As janelas da mansão tremiam, enquanto cada um dos presentes se virava um para o outro, o choque e a incerteza invadindo o ambiente. Álvaro sentiu o mundo girar ao seu redor, já não sabendo em quem confiar. Joana, ele sussurrou, enquanto visões de um futuro incerto começavam a dançar em sua mente. Uma única pergunta pairava no ar, aumentando a tensão de cada instante. Quem realmente era Joana e o que mais estava escondido sob a superfície da verdade? O tom da sala era como um palco iluminado por sombras. Álvaro olhava intensamente para Joana. Uma tempestade de incertezas mexendo com seu interior. O peso das palavras de Roberto. Como poderia Joana ser uma impostora? Era hora de descobrir a verdade. Ele respirou fundo, mas antes que pudesse perguntar mais, o telefone fixo da mansão tocou em um ritmo acelerado, cortando a tensão como facas. Álvaro hesitou, a mão já estendida para atender, mas a voz de Joana o interrompeu. Não atenda. Não agora, Álvaro. A súplica dela era clara, apressada, quase desesperada, mas o eco do telefone era insistente. Álvaro deu um passo para o lado, seus instintos gritando. Eu preciso saber o que você fez, Joana. Que provas são essas que Roberto está falando? Ele se virou para ela, mal percebendo a tensão que se acumulava nos rostos ao redor. Roberto apenas sorria, aproveitando o espetáculo. Atenda, Álvaro. Essa pode ser a última chance de conhecer sua verdadeira sorte. Ele fez uma pausa, seu olhar pérfido parecendo se deliciar com o desespero que criava. E quem sabe, até de salvar o que ainda resta da sua honra. Começou Joana, mas as palavras escapavam enquanto as mãos de Felipe, inquieto ao seu lado, apertavam a dela com força. Era um garoto que não compreendia a gravidade da situação, apenas sabia que ali a tensão havia atingido um nível insuportável. Com um movimento decidido, Álvaro ergueu o telefone do suporte. Alô, silêncio. Então uma respiração pesada do outro lado da linha. Álvaro, é melhor ouvir isso. O que Joana te contou não é tudo. A voz era familiar, mas coberta pela distorção da linha. Álvaro congelou, uma onda de compreensão desfazendo sua firmeza, enquanto seu coração batia descompassado. Ele reconhecia aquela voz. Isabela? A palavra escapou da sua boca antes que pudesse se controlar. O que ela estava fazendo ali, depois de tudo? Sim, sou eu. E você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu. E sobre Joana.
As palavras a seguir vieram como um turbilhão. Revelações que não apenas se desdobraram, mas que escandalizaram. Joana não é quem você pensa. Ela foi mandada para te ajudar, mas não da maneira que você imagina. Seu passado a liga a mim, a nossa história. E Felipe? Bem, você vai ter que ouvir isso dela, mas não é só seu filho. A sala explodiu em murmúrios. Álvaro olhou para Joana, o desespero refletido em seus olhos. O que você fez, Joana? Você tem que me dizer a verdade. A raiva e a dor dançavam no fundo da sua garganta, enquanto aquele choque reverberava. Roberto tinha um sorriso vitorioso, mas com um brilho de curiosidade nas pupilas. Ele queria ver a reação de Álvaro e, mais importante, a de Joana. O impacto da revelação estava fazendo todos se movendo em um tipo de espiral. O que seria Felipe então? Um duelo em potencial entre dois mundos colidindo, sem qualquer chance de harmonia. Roberto se aproximou um pouco mais, como um predador pronto para aterrorizar sua presa. Álvaro, toda essa sua vida de riqueza e privilégio, tudo pode desmoronar com uma única palavra. O que você escolherá fazer com essa verdade? E então, o que ninguém esperava aconteceu. Um estrondo ensurdecedor ecoou da porta da mansão e se abriu bruscamente, revelando uma figura conhecida, mas não esperada. Sofia, a irmã mais nova de Isabela, apareceu. O cabelo revolto e os olhos arregalados, como se carregasse um segredo tão grande que não conseguia mais manter em silêncio. Vocês não sabem de nada, gritou ela, rompendo com o clima tenso. Joana não é só uma impostora, ela é a chave para tudo. E Felipe não é o que pensam. Ele é o verdadeiro herdeiro dos Novais. Os murmúrios cresceram, a incerteza agora ressoando como um eco de horror na sala. Álvaro ficou paralisado. O que você quer dizer com isso, Sofia? Isabela não apenas voltou, ela fez um acordo. E Joana hesitou. Joana é parte de uma verdade que foi escondida por muito tempo. O que você pensa saber sobre sua vida, Álvaro? Tudo pode estar prestes a mudar. A expressão de Joana se desfez em choque, enquanto Álvaro, desesperado por respostas, perguntava: O que você está falando? O que mais você sabe sobre mim? Sobre Joana, sobre Felipe? Sofia apenas olhou nos olhos de Álvaro, a dor latente na sua expressão, e disse: A verdade é mais sombria do que você imagina. E todos aqui estão prestes a descobrir. A sala, antes cheia de tensão, agora estava em um abismo de incertezas. Cartas escondidas estavam prestes a ser reveladas. Mas a pergunta pairava no ar. Qual verdade seria mais devastadora? O que mais os ligava a um passado cheio de segredos e mentiras? A incerteza esmagava todas as esperanças, enquanto cada um deles, presos neste momento, se perguntava até onde estavam dispostos a ir para descobrir a verdade. A sala, antes cheia de tensão, agora estava em um abismo de incertezas. As palavras de Sofia reverberavam na mente de Álvaro como um eco angustiado. Álvaro sentia a angustiante necessidade de respostas, mas as palavras fugiam como fumaça. Sofia olhou de volta, seu olhar fervilhando com a urgência de seu recado. A verdade é mais sombria do que você imagina, e todos aqui estão prestes a descobrir. Os olhares se voltaram para Joana, que tremia. O silêncio tornou-se palpável. Os dedos de Felipe apertavam a mão da mãe, sentindo o desespero ao seu redor. O garoto não entendia a gravidade da situação, mas a tensão no ambiente o deixava inquieto. Álvaro respirou fundo, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Sofia, por favor, me diga o que está acontecendo. O que você quer dizer com o verdadeiro herdeiro dos Novais? O que isso tem a ver com Felipe? Sua voz começou a falhar. Cada palavra carregava mais pressão. Mas antes que Sofia pudesse responder, um novo som cortou o silêncio da mansão. Um tiro. O estampido ecoou como um trovão, e o vidro das janelas estremeceu. Todos congelaram, os olhos arregalados em choque. Álvaro virou-se rapidamente, seus instintos gritando. O que foi isso? Então, uma figura entrou pela porta arrombada, armada e com um olhar ameaçador. Era um homem desconhecido, com uma expressão de fúria desenhada no rosto. Eu avisei vocês, disse ele,
se aproximando, a arma apontada para o chão, mas com um brilho de violência nos olhos. A sala rapidamente se transformou em um caos. Joana empurrou Felipe para trás, buscando protegê-lo. Não, fica atrás de mim. Sua voz estava alta, mas trêmula, enquanto a adrenalina começava a correr por seu corpo. Álvaro se lançou em direção a ela, o coração disparado. Quem é você? O que quer? Álvaro gritou, a raiva e o medo se entrelaçando. O homem sorriu de forma sombria, com um ar de satisfação que deixou um frio na espinha. A verdade, a verdadeira herança dos Novais, está prestes a ser revelada. E você, Álvaro, tem uma última chance de decidir de qual lado estará. A tensão subiu como uma tempestade. Sofia, ainda aturdida, olhou para o homem, então para Álvaro e depois para Joana. Você não pode fazer isso. Você vai destruir tudo. Sua voz era um misto de desespero e fúria, mas o homem apenas riu, um som frio e sem alma. Destruir? Não, eu estou aqui para revelar. A linha de sangue dos Novais é mais complicada do que imaginam. Joana sabe o que digo. E Felipe, bem, talvez você não seja o único pai aqui. Não é, Joana? Um choque passou pela sala como um choque elétrico. Álvaro sentiu suas pernas fraquejarem. O que você disse? O que você quer dizer com isso? Sua voz falhava, a incredulidade se misturando ao pânico. Joana olhou para o homem, desolada, e então, com um fio de voz, disse: É verdade, Felipe, não é apenas seu filho. Ele é o filho de todos nós. Álvaro, você não entende. Ele é fruto de um amor que ninguém podia imaginar. A sala estava em estado de crise. Álvaro, ainda se recuperando do impacto, recuou, em busca de um sentido, enquanto o homem misterioso fruiu isso, apostando no momento. O ar estava pesado e o coração de todos batia forte, numa sintonia de terror e confusão. Um legado dividido entre segredos. Agora, o passado e o presente colidem. Mário, a revelação virá, disse o homem, com um sorriso satisfeito, enquanto a tensão apenas aumentava. E ali no olho do furacão, Álvaro estava preso entre a dor do passado e a incerteza do futuro. O caos dominou a sala, e as sombras que até então eram sussurros, agora eram clamores. O que mais estava escondido? Quem realmente era Joana? E quem era esse homem que parecia saber de todas as verdades ocultas? Álvaro, precisamos saber a verdade, antes que esse homem destrua tudo, disse Sofia, olhares nervosos se cruzando em meio à tensão. O futuro de todos estava prestes a desmoronar. E o que antes era uma busca por reconciliação, agora se tornava. À medida que a fala permanecia em suspense, todos se perguntavam até onde estariam dispostos a ir para descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar o pior. A sala, antes cheia de tensão, agora estava em um abismo de incertezas. As palavras de Sofia reverberavam na mente de Álvaro como um eco angustiante. O que você está falando? O que mais você sabe sobre mim? Sobre Joana? Sobre Felipe? Os murmúrios aumentaram, e o ar parecia pesado, quase insuportável. Álvaro sentia a angustiante necessidade de respostas, mas as palavras fugiam como fumaça. Sofia olhou de volta, seu olhar fervilhando com a urgência de seu recado. A verdade é mais sombria do que você imagina, e todos aqui estão prestes a descobrir. Os olhares se voltaram para Joana, que tremia. O silêncio tornou-se palpável. Os dedos de Felipe apertavam a mão da madre, sentindo o desespero ao seu redor. O garoto não entendia a gravidade da situação, mas a tensão no ambiente o deixava inquieto. Álvaro respirou fundo, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Sofia, por favor, me diga o que está acontecendo. O que você quer dizer com o verdadeiro herdeiro dos Novais? O que isso tem a ver com Felipe? Sua voz começou a falhar, cada palavra carregava mais pressão. Mas antes que Sofia pudesse responder, um novo som cortou o silêncio da mansão. Um tiro. Um estampido estrondoso ecoou, e todos congelaram, os olhos arregalados em choque. Álvaro virou-se rapidamente, seus instintos gritando. O que foi isso?
A porta da mansão estava escorada, e dentro dela, um homem entrou rapidamente, armado e com um olhar ameaçador. Uma aura de violência envolvia sua presença, como se o caos seguisse seus passos. Eu avisei vocês, disse ele, apontando a arma para o chão, mas com um brilho de fúria nos olhos. A sala rapidamente se transformou em um caos. Joana empurrou Felipe para trás, buscando protegê-lo. Não, fique atrás de mim. Sua voz estava alta, mas trêmula, enquanto a adrenalina começava a correr pelo corpo. Álvaro se lançou em direção a ela, o coração disparado. Quem é você? O que quer? Álvaro grutou, a raiva e o medo se entrelaçando. O homem sorriu de forma sombria, com um ar de satisfação que deixou um frio na espinha. A verdade, a verdadeira herança dos Novais, está prestes a ser revelada. E você, Álvaro, tem uma última chance de decidir de qual lado estará. A tensão subiu como uma tempestade. Sofia, ainda aturdida, olhou para o homem, então para Álvaro e depois para Joana. Você não pode fazer isso. Você vai destruir tudo. Sua voz era um misto de desespero e fúria. Mas o homem apenas riu, um som frio e sem alma. Destruir? Não. Eu estou aqui para revelar. A linha de sangue dos Novais é mais complicada do que imaginam. Joana sabe o que digo. E Felipe? Bem, talvez você não seja o único pai aqui. Não é, Joana? Um choque passou pela sala como um raio. Álvaro sentiu suas pernas fraquejarem. O que você disse? O que você quer dizer com isso? Sua voz falhava, a incredulidade se misturando ao pânico. Joana olhou para o homem, desolada, e então com um fio de voz disse: é verdade, Felipe não é apenas seu filho, ele é o filho de todos nós. Álvaro, você não entende, ele é fruto de um amor que ninguém podia imaginar. A sala estava em estado de crise. Álvaro, ainda se recuperando do impacto, recuou, em busca de um sentido, enquanto o homem misterioso fruiu isso, apostando no momento. O ar estava pesado, e o coração de todos batia forte, numa sintonia de terror e confusão. Um legado dividido entre segredos. Agora o passado e o presente colidem. A revelação virá, disse o homem, com um sorriso satisfeito, enquanto a tensão apenas aumentava. E ali no olho do furacão, Álvaro estava preso entre a dor do passado e a incerteza do futuro. O caos dominou a sala, e as sombras que até então eram sussurros, agora eram clamores. O que mais estava escondido? Realmente era Joana. E quem era esse homem que parecia saber de todas as verdades ocultas? Álvaro, precisamos saber a verdade, antes que esse homem destrua tudo, disse Sofia, olhares nervosos se cruzando em meio à tensão. O futuro de todos estava prestes a desmoronar, e o que antes era uma busca por reconciliação, agora se tornava uma luta pela sobrevivência. Num instante, a porta da frente se abriu novamente, e uma figura conhecida, mas inesperada, entrou. Era Beatriz, a matriarca da família, com um semblante de determinação. Todos ficaram boquiabertos. Como ela estava ali? O médico tinha dito que ela não tinha muito tempo. Parem. Todos vocês, disse ela, com a voz firme, mas fraquejando. A presença de Beatriz era um farol em meio ao frenesi. É hora de acabar com as mentiras. Mas o homem armado apenas sorriu, e isso era ainda mais perturbador. Você não pode salvar ninguém, velha senhora. O que você tem a dizer não importa mais. Beatriz deu um passo à frente, sem medo. O passado nunca morreu. E você sabe muito bem disso. Você não pode manter a verdade enterrada para sempre. Um tremor percorreu a sala, como um choque elétrico. Beatriz, com poder, revelou uma verdade ainda mais profunda. Felipe é meu neto. E Joana é parte de um plano que começou há muito tempo. Não só você está em perigo, Álvaro, mas todos nós. O olhar de Álvaro se transformou. O que você quer dizer? Isso não pode ser verdade. A incredulidade dominava seu coração. É verdade. Todos nós estivemos envolvidos em algo muito maior do que podíamos imaginar, disse Beatriz, com lágrimas nos olhos. A tensão que permeava o ambiente se intensificou.
E agora todos estamos prestes a descobrir que a verdade é mais tortuosa do que pensávamos. A sala estava em chamas de segredos e revelações. O silêncio inquebrável trouxe um novo problema. O futuro de todos, seus relacionamentos, tudo estava prestes a mudar de forma irreversível. E ali, no limite da verdade, eles se perguntavam: quem realmente eram uns para os outros? A próxima revelação poderia arrasar tudo, e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. A sala estava em chamas de segredos e revelações. Beatriz, firme, cortando o ar silencioso com suas palavras, estava prestes a mudar tudo. Felipe é meu neto, e Joana é parte de um plano que começou há muito tempo. A tensão pulsava, e as emoções estavam à flor da pele. Álvaro piscou, a realidade começando a se desfazer em torno dele. Como pode ser? O que você quer dizer com isso? Ele sentia o coração disparar. Joana estava pálida, a expressão dela misturando confusão e receio. As palavras pesadas de Beatriz pareciam estalar o mundo que ele conhecia. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, o homem armado, sorrindo com uma satisfação letal, se aproximou mais. Você não sabe de nada, Álvaro. Joana não é só um peão nesse jogo. Ela é a rainha e Felipe, bem, ele é a chave. Os olhos dele brilharam com malícia. Que questão de herança está em jogo? Que segredo vocês escondem? A voz de Álvaro tremia. Cada palavra um desafio ao homem. O desejo por respostas o consumia. As faíscas de um impasse rival que ameaçava explodir. E então, a porta principal da mansão se abriu com um estrondo, revelando outra figura. Marta, a melhor amiga de Isabela. Ela estava pálida, com lágrimas nos olhos, balançando a cabeça. Não deveriam ter trazido isso à tona, gritou, e todos se viraram rapidamente. Vocês não enxergam? A verdade vai destruir tudo. Ha, olha só quem decidiu aparecer. O homem armado zombou. A amiga que sempre teve os olhos fechados. Agora diga, o que você sabe? Marta hesitou, inserindo mais tensão na sala. Eu sei de coisas que vocês não deveriam brincar. Existe um terceiro filho. Um filho que alguém decidiu manter em segredo. Um filho que é a verdadeira herança dos Novais. Um silêncio assolou a mansão. Álvaro sentiu que a terra tinha desaparecido sob seus pés. Como assim, um terceiro filho? O que você está dizendo? Sua voz era um sussurro angustiado, mas cada palavra ressoava como um trovão. Isso mesmo. Alguém que foi escondido a todo custo. O passado é mais profundo do que imaginamos, Marta continuou, sua voz mais forte agora. Eu conheço o garoto. E ele é muito mais do que qualquer um de nós imaginou. A verdade do legado dos Novais está prestes a vir à tona de uma maneira que vocês nunca esperaram. O olhar de Álvaro se transformou, a dúvida e a fúria se misturando. E onde está esse garoto? Quem é ele? A sala tinha se tornado um campo de batalha emocional onde os segredos pesavam tanto quanto o ar que respiravam. Joana, cada vez mais em estado de confusão, olhou para Marta, os olhos cheios de perguntas. Você não pode estar falando sério. Se isso for verdade, vai afetar tudo o que sabemos. E no meio da confusão, o homem armado, que até então parecia em controle, clicou o gatilho da arma, mas não disparou. Em vez disso, ele disse: essas revelações são muito mais do que você imagina. Prepare-se para a tempestade, Álvaro. A história dos Novais está prestes a tomar um rumo inesperado e ninguém pode escapar das consequências. Murmúrios esmaeceram na sala, onde cada um se perguntava o que essa nova revelação significava. O choque atravessou todos, e a incerteza pesava como um manto sombrio. Pensamentos sobre o futuro, sobre quem eram e o que se tornariam, giravam como um redemoinho. E ali, em meio a um turbilhão de emoções, a última frase de Marta ecoou: o passado não. Um novo herdeiro pode mudar tudo, e vocês vão ter que decidir se estão prontos para aceitar essa verdade, ou se preferirão viver na ignorância enquanto ela consome tudo. O silêncio se arrastou, o medo e a possibilidade comprimindo o ar.
O que mais estava por vir? A sala estava prestes a desmoronar, e todo mundo, entre perguntas e revelações, se lembrava de uma única verdade. As ligações de sangue e segredos sempre têm um preço. A sala estava em chamas de segredos e revelações. Beatriz, firme, cortando o ar silencioso com suas palavras, estava prestes a mudar tudo. Felipe é meu neto e Joana é parte de um plano que começou há muito tempo. A tensão pulsava e as emoções estavam à flor da pele. Álvaro piscou, a realidade começando a se desfazer em torno dele. Como pode ser? O que você quer dizer com isso? Ele sentia o coração disparar. Joana estava pálida, a expressão dela misturando confusão e receio. As palavras pesadas de Beatriz pareciam instalar o mundo que ele conhecia. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, o homem armado, sorrindo com uma satisfação letal, se aproximou mais. Você não sabe de nada, Álvaro. Joana não é só um peão nesse jogo. Ela é a rainha. E Felipe, bem, talvez você não seja o único pai aqui. Não é, Joana. Os olhos dele brilharam com malícia. Que questão de herança está em jogo? Que segredo vocês escondem? A voz de Álvaro tremia, cada palavra um desafio ao homem. O desejo por respostas o consumia. As faíscas de um impasse rival que ameaçava explodir. E então, a porta principal da mansão se abriu com um estrondo, revelando outra figura. Marta, a melhor amiga de Isabela. Ela estava pálida, com lágrimas nos olhos, balançando a cabeça. Não deveriam ter trazido isso à tona, gritou, e todos se viraram rapidamente. Vocês não enxergam? A verdade vai destruir tudo. Ha ha ha, olha só quem decidiu aparecer. O homem armado zombou. A amiga sempre teve os olhos fechados. Agora diga, o que é que você sabe? Marta hesitou, inserindo mais tensão na sala. Eu sei de coisas que vocês não deveriam brincar. Existe um terceiro filho. Um filho que alguém decidiu manter em segredo. Um filho que é a verdadeira herança dos Novais. Um silêncio assolou a mansão. Álvaro sentiu que a terra tinha desaparecido sob seus pés. Como assim um terceiro filho? O que você está dizendo? Sua voz era um sussurro angustiado, mas cada palavra ressoava como um trovão. Isso mesmo, alguém que foi escondido a todo custo. O passado é mais profundo do que imaginamos. Marta continuou, sua voz mais forte agora. Eu conheço o garoto. E ele é muito mais do que qualquer um de nós imaginou. A verdade do legado dos Novais está prestes a vir à tona de uma maneira que vocês nunca esperaram. O olhar de Álvaro se transformou, a dúvida e a fúria se misturando. E onde está esse garoto? Quem é ele? A sala tinha se tornado um campo de batalha emocional, onde os segredos pesavam tanto quanto o ar que respiravam. Joana, cada vez mais em estado de confusão, olhou para Marta, os olhos cheios de perguntas. Você não pode estar falando sério. Se isso for verdade, vai afetar tudo o que sabemos. E, no meio da confusão, o homem armado, que até então parecia em controle, clicou o gatilho da arma, mas não disparou. Em vez disso, ele disse: essas revelações são muito mais do que você imagina. Prepare-se para a tempestade, Álvaro. A história dos Novais está prestes a tomar um rumo inesperado, e ninguém pode escapar das consequências. Mas antes que Álvaro pudesse responder, um barulho ensurdecedor interrompeu o clima tenso. A casa inteira tremeu e as luzes apagaram, mergulhando todos em um breu total. O caos se instaurou, gritos e correria. Álvaro cuscou Joana, mas a escuridão parecia consumir tudo ao redor. Ele a encontrou. Segurou a mão dela. O que está acontecendo? Ele sussurrou, a voz quase perdendo-se na multidão de vozes assustadas. Então, um clarão iluminou a sala. Era um reflexo de algo ameaçador. Uma explosão. Uma parte da mansão desmoronou. Pedras e destroços por toda parte. O homem armado foi pego de surpresa, e sua expressão de controle se transformou em pânico. No meio da confusão, uma figura apareceu. Um garoto. Não mais que 10 anos. Ele parecia uma imagem sobrenatural, com olhos azuis penetrantes e uma aura que parecia intimidar até mesmo o homem armado.
Eu sou o verdadeiro filho de Álvaro, e o verdadeiro herdeiro dos Novais. A revelação caiu como um peso nas costas de todos, e Álvaro paralisou. Esse sou eu. Felipe não é o único. Ele olhou diretamente para Álvaro, desafiante. O garoto tinha todos os traços do falecido Isabela. As lentes de toda a verdade estavam agora embaçadas, revelando algo mais sombrio do que podiam imaginar. O tom da sala virou um campo de minas. Álvaro sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele olhou para Joana, que agora parecia tão confusa quanto ele. É verdade? Ele mal conseguia acreditar. Quem é você? A onda de choque reverberou em sua mente, revelando que talvez toda a construção da sua vida estivesse edificada sobre mentiras. O homem armado, agora desesperado, tentava contornar a situação. Isso não pode estar acontecendo, ele gritou. Mas o pânico já havia tomado conta de todos. Álvaro, o que faremos? Joana olhou para ele, a preocupação estampada no rosto. Ele não tinha certeza. Ele nunca esteve tão perdido. As relações se dissolviam, os segredos se entrelaçavam e o futuro de todos parecia um labirinto sem saída. E ali, cercados pelo caos e revelações, Álvaro percebeu que a verdade é um monstro que devora. O que mais ficar escondido sob a superfície calma de suas vidas? A pergunta ecoava em sua mente, deixando um gosto amargo de incerteza. A sala estava em chamas de segredos e revelações. Beatriz, firme, cortando o ar silencioso com suas palavras, estava prestes a mudar tudo. Felipe é meu neto, e Joana é parte de um plano que começou há muito tempo. A tensão pulsava e as emoções estavam à flor da pele. Álvaro piscou, a realidade começando a se desfazer em torno dele. Como pode ser? O que você quer dizer com isso? Ele sentia o coração disparar. Joana estava pálida, a expressão dela misturando confusão e receio. As palavras pesadas de Beatriz pareciam estalar o mundo que ele conhecia. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, o homem armado, sorrindo com uma satisfação letal, se aproximou mais. Você não sabe de nada, Álvaro. Joana não é só um peão nesse jogo. Ela é a rainha, e Felipe. Bem, talvez você não seja o único pai aqui. Não é, Joana? Os olhos dele brilharam com malícia. Que questão de herança está em jogo? Que segredo vocês escondem? A voz de Álvaro tremia, cada palavra um desafio ao homem. O desejo por respostas o consumia. As faíscas de um impasse rival que ameaçava explodir. E então a porta principal da mansão se abriu com um estrondo, revelando outra figura. Marta, a melhor amiga de Isabela. Ela estava pálida, com lágrimas nos olhos, balançando a cabeça. Não deveriam ter trazido isso à tona, gritou, e todos se viraram rapidamente. Vocês não enxergam? A verdade vai destruir tudo. Ha ha ha, olha só quem decidiu aparecer. O homem armado zombou. A Marta hesitou, inserindo mais tensão na sala. Eu sei de coisas que vocês não deveriam brincar. Existe um terceiro filho, um filho que alguém decidiu manter em segredo, um filho que é a verdadeira herança dos Novais. Um silêncio assolou a mansão. Álvaro sentiu que a terra tinha desaparecido sob seus pés. Como assim um terceiro filho? O que você está dizendo? Sua voz era um sussurro angustiado, mas cada palavra ressoava como um trovão. Isso mesmo. Alguém que foi escondido a todo custo. O passado é mais profundo do que imaginamos. Marta continuou, sua voz mais forte agora. Eu conheço o garoto. E ele é muito mais do que qualquer um de nós imaginou. A verdade do legado dos Novais está prestes a vir à tona de uma maneira que vocês nunca esperaram. O olhar de Álvaro se transformou, a dúvida e a fúria se misturando. E onde está esse garoto? Quem é ele? A sala tinha se tornado um campo de batalha emocional, onde os segredos pesavam tanto quanto o ar que respiravam. Joana, cada vez mais em estado de confusão, olhou para Marta, os olhos cheios de perguntas. Você não pode estar falando sério. Se isso for verdade, vai afetar tudo o que sabemos. E no meio da confusão, o homem armado, que até então parecia em controle,
Clicou o gatilho da arma, mas não disparou. Em vez disso, ele disse: essas revelações são muito mais do que você imagina. Prepare-se para a tempestade, Álvaro. A história dos Novais está prestes a tomar um rumo inesperado, e ninguém pode escapar das consequências. Mas antes que Álvaro pudesse responder, um barulho ensurdecedor interrompeu o clima tenso. A casa inteira tremeu e as luzes apagaram, mergulhando todos em um breu total. O caos se instaurou, gritos e correria. Álvaro buscou Joana, mas a escuridão parecia consumir tudo ao redor. Ele a encontrou. Segurou a mão dela. O que está acontecendo? Ele sussurrou, a voz quase perdendo-se na multidão de vozes assustadas. Então, um clarão iluminou a sala. Era um reflexo de algo ameaçador. Uma explosão. Uma parte da mansão desmoronou. Pedras e destroços por toda parte. O homem armado foi pego de surpresa e sua expressão de controle se transformou em pânico. Não, o que está acontecendo? Ele gritou, procurando refúgio enquanto a poeira tomava conta do ambiente. Então, entre os escombros, uma figura surgiu. O garoto, que se dizia o verdadeiro herdeiro, estava ali, com uma chama ardente nos olhos. Eu sou o verdadeiro filho de Álvaro, e o verdadeiro herdeiro dos Novais. Antes que qualquer um pudesse reagir, o homem armado lançou um olhar fulminante para o garoto. A tensão explodiu. Não, você não pode ser. Ele parecia prestes a disparar, mas algo na voz do menino o fez hesitar. Você não sabe quem sou eu. Você não faz ideia do que está prestes a acontecer. O choque percorreu a sala. Álvaro ficou paralisado, a confusão em seu rosto. O quê? Como assim? Que truque é esse? O coração dele estava a mil. Os olhares estavam fixos no garoto, entre perguntas e descrença. E então algo inesperado aconteceu. O garoto se virou e uma luz intensa irrompeu de suas mãos, iluminando a sala como se fosse uma centelha mágica. Vocês têm que entender. Eu sou a ponte entre os dois mundos. E Felipe? Felipe não é apenas um filho. Ele é o centro desta guerra. Um silêncio preocupante se instalou enquanto a revelação pesada se espalhava, tocando a alma de cada um. O homem armado, que até então parecia tão seguro, agora mostrou fraqueza. Como você se atreve a me confrontar, menino? Porque eu sei, e você também. O garoto gritou, sua voz penetrante, como se estivesse ecoando em todas as mentes presentes. Apenas observem enquanto o legado dos Novais desmorona. A sala parecia tremer sob os impactos das palavras. A verdade pairava no ar, uma nuvem pesada prestes a desabar. Álvaro olhou para Joana. Suas mãos tremiam. O que mais estava escondido? E quem realmente era essa criança que ousou desafiar tudo o que acreditavam? Álvaro. Joana sussurrou, a expressão em seu rosto uma mistura de desespero e determinação. Precisamos descobrir de uma vez por todas. Não podemos ficar aqui em dúvida. Enquanto os ecos da explosão ainda reverberavam, a tensão e a incerteza tomavam conta. O que estava por trás da verdadeira herança que os Novais guardavam? Um novo capítulo se formava, e eles estavam prestes a descobrir que nada seria como antes. O caos reinava. O garoto, com seus olhos brilhantes e um ar de desafio, era a peça central de um quebra-cabeça que cada vez mais se tornava impossível de entender. Álvaro sentiu o mundo desmoronar quando a verdade começou a se revelar. Não. Você não pode ser o filho de Isabela. Álvaro gritou, o coração batendo descontroladamente. O pânico tomou conta de sua mente. Cada palavra do garoto era como um ladrão roubando sua sanidade. Joana ao seu lado parecia paralisada. O que você quer dizer com isso? A ansiedade dela transparecia. A sala estava cheia de tensão. Todos os olhares estavam fixos no menino, esperando por alguma resposta. O homem armado balançava a cabeça, tentando recuperar o controle da situação. Isso não pode estar acontecendo. Ele parecia em pânico, a máscara de confiança começando a desmoronar. O peso do que todos estavam prestes a descobrir era esmagador. Desista! Não é hora de lutar! Gritou Sofia, tentando conter a tensão.
Mas todos sabiam que a verdade estava em jogo, e a revelação de um terceiro filho era um golpe que ninguém esperava. Ali, naquele momento carregado de emoção, o garoto falou de novo. Eu sou a conexão entre o que foi escondido e o que vocês precisam saber. O eco fervilhava nas paredes da mansão, e o silêncio gritante tomou conta. Berros de surpresa e descrença se espalharam como fogo em palha seca. Álvaro sentia o nó na garganta, a realidade mais pesada que nunca. Joana, o que isso significa? Ele virou-se para ela, buscando um fio de esperança, uma palavra que pudesse explicar tudo. Ela respirou fundo, aquecida pela urgência do momento. Se for verdade, então temos que enfrentar tudo isso juntos. Não importa o quanto doa. As palavras dela eram uma luz em meio à tempestade, mesmo que a dor estivesse pulando de sua boca. E então a bagunça tomou outro rumo. Beatriz, ainda de pé com a autoridade de quem sempre foi matriarca, ergueu as mãos. Chega! O que quer que seja, vamos resolver isso agora. Não podemos deixar que a história se repita em dor e segredos. Você realmente acha que pode controlar tudo isso? O homem armado desafiou, suas facas afiadas em cada palavra, nariz torcido, a força evaporando. Mas antes que a tensão crescesse ainda mais, um clarão verde ofuscou todos. Era como um vendaval, um momento mágico. E então, o garoto mais jovem fez um movimento rápido, tocando seu peito e revelando uma pequena medalha antiga. Isso é o que une todos vocês. O verdadeiro legado dos Novais. No instante em que a medalha apareceu, uma onda expansiva de emoção abrangeu a sala. O menino não era apenas uma vítima do passado, mas um elo entre histórias esquecidas. Vocês precisam entender que a verdade liberta, mesmo que doa. Nossa história tem que ser reescrita. As vozes se confundiam, mas a atmosfera estava mudando. Álvaro, mesmo em meio ao turbilhão de pensamentos, sentiu um fio de esperança começar a brilhar. Talvez, apenas talvez, possamos reconstruir. Ele olhou para Joana. Se estivermos juntos, no canto da sala, Sofia respirou profundamente, como se tivesse pesado a atmosfera. Nós não podemos deixar o passado decidir nosso futuro. Precisamos abrir mão do que não nos serve mais. As palavras dela eram como um mantra, ecoando na mente de todos. O homem, finalmente sem respostas, recuou. Ele desviou o olhar, a tensão desaparecendo lentamente. Vocês acham que podem derrotar a escuridão com apenas palavras? E a resposta veio na forma de vozes unidas. Sim, podemos, gritaram todos. A força da união, da verdade, estava se formando ali. Enquanto a sala se acalmava, Álvaro tomou a frente. Vamos reescrever nossa história, sem medo e sem vergonha. Estamos juntos, independentemente do que acontecer. Vamos enfrentar o que vier. Ele sentiu um calor dentro de si, uma sensação nova e reconfortante. O futuro ainda era incerto, mas a determinação pairava no ar. Todos na sala, incluindo o pequeno herdeiro e a figura sombria da rivalidade, estavam prontos para uma nova luta. A herança dos Novais se tornaria não apenas um legado de segredos, mas um símbolo de reconstrução. E assim, naquele momento de tensão, desespero e sorrisos tímidos, um novo capítulo começava. Um futuro onde as mentiras ficariam para trás, e a verdade seria o alicerce de tudo. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque queremos ouvir de cada um de vocês. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos.